na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seis horas 27 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações para você do seu clube de coração e muito mais na rádio do seu esporte. Vamos com informações do Flamengo. Mauro Santana. O Conselho de Administração se reuniu ontem à noite para aprovar um novo acordo formulado pelo Departamento Jurídico com os representantes do ex-atacante Romário, que vestiu a camisa do Flamengo entre 1995 e 1999. O jogador reivindicava na Justiça 14 milhões de reais entre salários e premiações não pagos durante o período em que vestiu a camisa rubro-negra. No entanto, a diretoria do Flamengo entrou em acordo com o jogador para pagar metade deste montante ao longo de 4 anos. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí esse o Mauro Santana, as informações do rubro-negro do Flamengo na rádio do seu esporte. 6 horas e 28 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bernardo, o que você vai fazer para trazer mais emprego para a cidade? Não existe mágica. Temos que atrair novas indústrias e fortalecer as que já estão aqui. Não adianta ficar sentado na cadeira de prefeito, esperando as coisas caírem do céu. Tem que se mexer, ir lá apresentar a cidade e buscar as empresas. Propostas de Bernardo Rossi para gerar empregos, reduzir os impostos para atrair indústrias, reduzir a burocracia para quem investe, promover o turismo, dar mais crédito ao pequeno comerciante. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. E aí, amiga, já sabem quem vai votar? Eu não. Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira. Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Bernardo, eu queria saber como é que você vai fazer para mudar ou melhorar a saúde em Petrópolis. O petropolitano tem que chegar no posto e ser atendido pelo médico, receber o remédio e sair com o exame e uma nova consulta já marcados. Com uma boa gestão, isso é possível sim. Vamos cortar custos para investir no que é essencial, colocar mais médicos e mais remédio na rede de saúde. E é com boa gestão que nós vamos reabrir a emergência do Alcides Carneiro e instalar uma UPA em Itaipava. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Trânsito. Hora do trânsito aqui na Bradesco Esportes FM, sempre com o apoio do Twitter do Centro de Operações da Prefeitura, que dá conta que na Avenida das Américas, na Barra, caminhão enguiçado ocupa uma faixa da pista central, na altura do Hospital da Barra, no sentido São Conrado. Na Ecoponte, Ponte Rio-Niterói, fluxo em direção ao Rio com retenção dos acessos à subida do vão central, 22 minutos em média de travessia. Seguimos aqui no Centro de Operações, que dá conta que o fluxo em direção ao Rio com retenção do Mocanguê à descida do vão central está com média de 17 minutos e o túnel Rebouças no momento tem trânsito intenso e sem retenções nos dois sentidos e acessos ao túnel. Agora 6 horas e 31 minutos no Rio. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 6 horas e 31 minutos no Rio de Janeiro. Vamos com informações da equipe
do Botafogo. Informações com o Thiago Esteves. Botafogo realiza treino na manhã dessa terça-feira, de olho na partida de amanhã contra o Internacional, 9h45 da noite, na Arena Botafogo. Lateral esquerdo Diogo Barbosa, que está se recuperando de dores no tornozelo direito, ainda não tem presença confirmada. Caso o jogador seja liberado pelo departamento médico, deve iniciar a partida. Se ele não puder jogar, Dudu Cearense deve iniciar entre os titulares no Glorioso. É o Dudu Cearense que vive boa fase no Alvinegro. É um cara que se impõe, tenta passes difíceis, como foi no caso do gol contra o Figueirense. E uma boa opção para o Alvinegro. 6h32 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 6h56 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Vamos girar os 4 grandes do Rio de Janeiro, falar do seu clube de coração por aqui, começando pelo Vasco da Gama com Ranieri Borges. Após 3 partidas atuando fora de casa, as derrotas por 3-1 para o Náutico e para o Paysandu, e também na vitória de 1-0 sobre Londrina no último sábado, o torcedor cruzmaltino do Rio de Janeiro vai poder voltar a acompanhar o Vasco da Gama de perto. Embora a última partida tenha sido de mando de campo do Vasco da Gama, o cruzmaltino optou por jogar na Arena Amazônia, pois vendeu esse jogo. Agora, no sábado contra o CRB, o Vasco volta a atuar na Colina Histórica. Tá certo, esse é o cruzmaltino em destaque aqui na rádio do seu esporte. Já a equipe do Fluminense é destacada por Bruno Lousada. O Fluminense faz hoje a primeira atividade no novo centro de treinamento na Barra da Tijuca, pensando na partida de quinta-feira contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Leverkusen deve ter força máxima para a partida, já que não tem ninguém suspenso nem machucado, e o goleiro Diego Cavalieri deve ficar à disposição do treinador, apesar de ter poucas chances de ser titular. Tá certo. Esse é o Tricolor das Laranjeiras aqui na Rádio Seu Esporte, 6h57 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Sete horas 20 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações do seu clube de coração e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Vamos começar falando da equipe do Flamengo com Mauro Santana. O técnico Zé Ricardo comanda hoje à tarde no Ninho do Urubu em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, coletiva pronto com portões fechados para definir a equipe que enfrenta o Fluminense no clássico da próxima quinta-feira às 9h no Estádio da Cidadania em Volta Redonda. A procura por ingressos tem sido constante e intensa por conta do momento positivo das duas equipes na tabela de classificação. O meio-campo Diego acredita que o Flamengo tem plenas condições de se manter vivo na briga pelo título nacional. É uma equipe de verdade, além da qualidade que tem individual, é uma equipe que se respeita, que se ajuda, que realmente é generosa um com o outro. E isso, inevitavelmente, gera uma expectativa positiva. E até nós temos. Porém, sabemos das dificuldades também. Sabemos que, como você disse, tem muita coisa para acontecer. E nós não podemos perder a nossa concentração com os nossos sonhos, né? Eu acho que temos que agir sempre com a razão. Nos dedicar nos treinamentos, ter humildade, para que aí sim, no final de tudo, nós possamos colher, né, os frutos. E é esse pensamento que nós temos. Eu acredito que sim, é possível, porém muita coisa para acontecer e muito sacrifício a fazer ainda. O técnico Zé Ricardo terá os retornos do lateral esquerdo Jorge e do atacante Leandro Damião, e ainda aguarda pela possibilidade de contar com Alex Muralha e Paulo Guerreiro, a serviço de suas respectivas seleções nas eliminatórias sul-americanas.
Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí o Mauro Santana falando domingão por aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM, ouvindo o Diego, grande figura do meio de campo da equipe flamenguista. Já o time do Botafogo, destaque de agora, Thiago Esteves chega com as informações. Sonhando com a zona de classificação a Libertadores da América, Botafogo está na 7ª colocação no Campeonato Brasileiro com 44 pontos. O clube está apenas 1 ponto atrás do Atlético Paranaense, que é a primeira equipe no G6 do Campeonato Brasileiro. Glorioso volta a campo nesta quarta-feira contra o Internacional, dia 12 de outubro, na Arena Botafogo, às 9h45 da noite. Ingressos para a partida já estão sendo vendidos, os mais baratos R$30 a inteira e R$15 a meia entrada. O Botafogo sonhando com a Libertadores e para isso tem que manter a pegada agora na sequência dos jogos do Alvinegro. 7h23 no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Bernardo, o que você vai fazer para trazer mais emprego para a cidade? Não existe mágica. Temos que atrair novas indústrias e fortalecer as que já estão aqui. Não adianta ficar sentado na cadeira de prefeito, esperando as coisas caírem do céu. Tem que se mexer, ir lá apresentar a cidade e buscar as empresas. Propostas de Bernardo Rossi para gerar empregos, reduzir os impostos para atrair indústrias, reduzir a burocracia para quem investe, promover o turismo, dar mais crédito ao pequeno comerciante. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. E aí, amiga, já sabem quem vai votar? Eu não. Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira. Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Bernardo, eu queria saber como é que você vai fazer para mudar ou melhorar a saúde em Petrópolis. O petropolitano tem que chegar no posto e ser atendido pelo médico, receber o remédio e sair com o exame e uma nova consulta já marcados. Com uma boa gestão, isso é possível sim. Vamos cortar custos para investir no que é essencial, colocar mais médicos e mais remédio na rede de saúde. E é com boa gestão que nós vamos reabrir a emergência do Alcide Carneiro e instalar uma UPA em Itaipava. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Trânsito. 7h25 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM nessa manhã ensolarada. É hora de falarmos sobre o trânsito por aqui, sempre com o apoio do Twitter do Centro de Operações da Prefeitura, que traz a informação sobre capotamento envolvendo carro que ocupa uma faixa da Avenida Princesa Isabel em Copacabana, na altura da Barata Ribeiro, no sentido Botafogo. Já segundo a Lanza, a linha amarela no sentido Barra tem trânsito lento da Avenida Bento Dantas ao acesso 8, Bom Sucesso. Já no sentido Fundão, trânsito lento do acesso 6, Maria da Graça, a saída 9A, Avenida Brasil, no sentido centro. Segundo a Ecoponte, lentidão para o Rio dos acessos ao Mocanguê, 18 minutos em média é o tempo de travessia. E já há via liberada após acidente em Bom Sucesso que envolveu carro e ônibus e ocupou uma faixa da pista central no sentido centro. 7h27 no Rio de Janeiro. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h27, é hora de seguirmos girando. Já falamos da equipe do Flamengo, já falamos da equipe do Botafogo.
Vamos falar do Fluminense com Bruno Lousada. O Fluminense volta a treinar hoje e faz a primeira atividade no novo centro de treinamento na Barra da Tijuca. No treinamento de ontem, o goleiro Diego Cavalieri participou apenas de um primeiro momento da atividade no treino específico para goleiros. Depois fez um trabalho à parte junto com o preparador de goleiros e com isso o titular para a partida de quinta-feira vai ser o goleiro Júlio César, que já vem substituindo o Cavalieri desde a lesão do goleiro na partida contra o Botafogo há mais de um mês. O Fluminense não tem nenhum problema para a partida e o técnico Levir Coupe tem a chance de repetir a escalação. O tricolor tem a chance de terminar o ano de 2016 invicto contra o Flamengo, depois de um empate no Campeonato Carioca e uma vitória no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora enfrenta o maior rival em Volta Redonda, com o estádio dividido e também um pouco mais pressionado, já que viu os principais adversários na luta pelo G6 se aproximarem na última rodada e agora tenta voltar a vencer para continuar no G6. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, isso, Bruno Lousada, as informações do tricolor das Laranjeiras, meta do G6, a dúvida no gol, mas a tendência de Júlio César, que vem fazendo uma boa aparição desde que teve oportunidade como titular no tricolor das Laranjeiras. Já o Vasco da Gama é destacado agora, é destacado com Ranieri Borges. E o técnico Jorginho reconheceu que o último resultado do Vasco da Gama, 1-0 contra a equipe do Londrina, foi fundamental para o Cruz Maltino. Entretanto, o Vasco não teve boa atuação, segundo o próprio treinador. Agora, Jorginho tem uma semana cheia de trabalho pela frente, já que o Vasco não atua no meio de semana e a próxima partida do Cruz Maltino é apenas no sábado, diante do CRB em São Januário. Tá certo, esse é o Cruz Maltino em destaque na rádio do seu esporte. E olhem só, futebol internacional. O técnico José Mourinho deu mostras de ser insensível. Isso porque o Manchester United planejava vender uma imagem com o técnico como super-homem para leiloar o desenho em um evento da Unicef no fim do mês. O técnico português, no entanto, não autorizou porque não acredita ocupar o posto de herói no estádio Old Trafford, ou seja, não haverá a captação de dinheiro para a causa. 7h30 no Rio de Janeiro. Que papelão do José Mourinho, hein? A gente segue aqui na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h52 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Vamos seguir destacando seu clube de coração durante toda a manhã na rádio do seu esporte. Eu sou Juan Rodrigues e serei a sua companhia nesta trajetória. Vamos começar a falar da equipe do Fluminense. As informações com Bruno Lousada. O goleiro Júlio César, que vai ser titular no clássico de quinta-feira e vai fazer o primeiro Fla-Flu da carreira dele, explica como tem sido a preparação para essa partida. Ele vale 3 pontos, tanto quanto os próximos 8 jogos. Então, assim, ele tem a mesma importância e o mesmo valor que os próximos 8 jogos que restam. Mas, sem dúvida, a nível psicológico, como eu citei antes, por ser um clássico, sem dúvida que existe essa questão que depois vão faltar 8 jogos e é uma arrancada final para você alcançar o seu objetivo.
Tá certo. O Fluminense em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Em busca da arrancada rumo a Libertadores, vai o tricolor. Já o Flamengo é o destaque de Mauro Santana. O Flamengo atravessou a negociação entre Santos e São José do Rio Grande do Sul pelo atacante Keno, que está emprestado até o fim do ano ao Santa Cruz para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Como o clube pernambucano não tem condições de arcar com R$1.300.000 previstos em contrato para aquisição em definitivo do atleta, que deveria ser formulada até o próximo dia 31, o Santos fez uma proposta oficial ao clube gaúcho. No entanto, o Flamengo fez uma proposta superior em R$500.000. O próprio jogador agora terá que decidir qual será o seu destino para 2017, o que deve fazer ainda esta semana. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O atacante Keno bastante valorizado, né? Inclusive, o Botafogo teria interesse nele também. Outros clubes do país teria sondado para ver qual é a situação junto ao São José do Rio Grande do Sul. E agora o Flamengo fazendo uma proposta, colocando a proposta na mesa para o jogador decidir. Agora resta saber, será que o Keno hoje teria vaga no Flamengo? Seria titular? Seria uma boa opção? Fica para você, torcedor, esta pergunta. Acredito que o Flamengo tenha já alguns nomes na mesma função, como o próprio Fernandinho, que faz aquele lado ali. Na direita, talvez rivalizaria com o Marcelo Cirino e também com outros atletas da posição. Não sei se seria mais um no elenco do Flamengo. Certo é que seria mais interessante, olhando pelo lado do jogador, ir para um lugar onde que ele vai ser titular, onde vai ter oportunidade de ser titular. E, em contrapartida, a possibilidade de, indo num time formado como o do Flamengo, ele demonstrar que pode ser titular, ele provar para ele mesmo que pode ser titular de uma equipe grande. 7h55 no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Agora é verdade, chegou a hora da cidade mudar. Lembramos da gente, só falta você, vem pra cá. Um novo caminho, você não tá sozinho, aqui é seu lugar. Petrópolis vai vencer, só falta você, vem pra cá. Bernardo prefeito, só falta você, vem pra cá. Coligação Petrópolis do Coração. Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral, ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Olá, aqui é Bernardo Rossi. Eu quero ser prefeito para resolver o problema de emprego em Petrópolis. Nossa vizinha Três Rios atraiu 2.600 empresas e gerou 16 mil postos de trabalho. Petrópolis não pode ficar parada no tempo. Com vontade política é possível atrair muitas empresas. E assim os pequenos negócios também crescem. Vamos investir em qualificação para nossa gente poder preencher as vagas de trabalho que vão surgir. Chegou a hora. Petrópolis vai vencer. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis do Coração. 7h57 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos dar uma passada aqui no nosso WhatsApp 964338136. Tem a participação do Daniel, de Viena, na Áustria. Ele fala: parabéns, Juan, pelo programa, escuto todos os dias, ainda acredito no título do Mengão, mesmo se não vier, estaremos com um time forte na próxima temporada. Esses anos foram de reestruturação importantes para o futuro do clube. Grande abraço, Daniel. Obrigado pela audiência direto da Áustria. Audiência qualificada aqui na Rádio do Seu Esporte. Seja bem-vindo para ouvir todos os dias mesmo, participar, dar a sua opinião como você fez agora. É sempre bom poder contar com audiência qualificada aqui em 91.1. A hora que você ligar vai ter notícia do Mengão, hein, Daniel? E por falar no Mengão, realmente acredito que o elenco do Flamengo é bastante forte para a próxima temporada.
tem ainda buscado outras opções do rubro-negro, como o próprio Mauro Santana trouxe a questão do Keno, fazendo proposta, o que já mostra um certo poderio financeiro para a próxima temporada. Agora, com um time basicamente formado, a questão é achar peças certas nas posições que faltam, garimpar de forma qualificada, uma peça onde precisa, onde acha que precisa o treinador ir atrás de um jogador que possa se encaixar para ser importante no elenco, porque time o Flamengo tem. Falta, quem sabe, qualificar mais um pouco ainda o elenco para uma Libertadores, que esse ano vai ser mais complicado, né? No próximo ano, com o maior número de clubes. Vamos seguir girando, vamos com informações aqui do Cruz Maltino, Vasco da Gama. Ranieri Borges chega por aqui. E o técnico Jorginho reconheceu que o último resultado do Vasco da Gama, 1-0 contra a equipe do Londrina, foi fundamental para o Cruz Maltino. Entretanto, o Vasco não teve boa atuação, segundo o próprio treinador. Agora, Jorginho tem uma semana cheia de trabalho pela frente, já que o Vasco não atua no meio de semana e a próxima partida do Cruz Maltino é apenas no sábado, diante do CRB em São Januário. Tá certo, esse é o Vasco da Gama aqui em 91.1, daqui a pouco tem muito mais pra você na Rádio do Seu Esporte, 7h59 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Lembrando para você que daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, tem o Nossa Área Primeira Edição comigo, Juan Rodrigues e Mauro Santana por aqui, na Rádio do Seu Esporte, melhor do seu clube de coração e muito mais para você. 8 horas, 1 minuto na cidade maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos ouvir o técnico Tite aqui na Rádio do Seu Esporte. Ele que fala o que ele espera da seleção brasileira no confronto diante da Venezuela. O desempenho para ele é mais importante. Desempenho, jogar bem, não dá para falar antes de resultado, não dá para falar antes de classificação, não dá para falar antes de posição de tabela, não dá para falar nada. A coisa é decidida lá dentro do campo com a qualidade técnica individual dos atletas, sabe das dificuldades, sabe das características, sabe da qualidade, independentemente, volto a dizer, de local, posição, né, que a gente tem, e esse é o nosso objetivo. Daí o técnico Tite falando do desempenho que espera da seleção brasileira diante da Venezuela. E ele cita algumas peças importantes da equipe rival. Mas saber que a gente avalia assim como a Venezuela nos avalia. Agora quem tem Rondon, quem tem Guerra, quem tem Juanpi, tem muita qualidade. E a gente sabe respeitar, volta a dizer, independentemente da posição na tabela. 8 horas, 2 minutos no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte, você pode interagir comigo no Rio de Janeiro, 964-338136, 964-338136. Só peço que na mensagem de voz evite o barulho no fundo, acaba atrapalhando um pouquinho, às vezes não entra na programação por aí. Se quiser participar por mensagem também escrita, eu vou ler aqui na Rádio do Seu Esporte, dar a minha opinião em 91.1, esclarecer e interagir com você da melhor forma possível. 8 horas, 3 minutos na cidade maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação.
8 horas 23 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações para você. Vamos falar do futebol carioca, vamos falar do Flamengo. Mauro Santana chega com destaque. O técnico Zé Ricardo comanda na tarde de hoje no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, coletiva pronto com portões fechados, visando definir a equipe para o clássico Fla-Flu desta quinta-feira, às 9 da noite, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. O lateral esquerdo Jorge e o atacante Leandro Damião, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo, estão novamente à disposição da comissão técnica, que aguarda pela definição pelo goleiro Alex Muralha e o atacante Paolo Guerreiro, que estão a serviço de suas seleções nas eliminatórias sul-americanas e precisam contar com a logística para enfrentarem o Fluminense. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana, Flamengo em destaque aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos aproveitar que estamos falando de Flamengo, vamos ouvir aqui o nosso ouvinte participando através do 964-3381-36, 964-3381-36. Bom dia, galera da Bradesco Esporte. Aqui é o Thiago Vasconcelos, flamenguista de São Gonçalo. Eu estou aqui para dizer para vocês que esse ano é nosso. Esse ano tá tudo dominado. O Gui Palese falou na rádio em São Paulo lá que o Galo ia terminar em segundo. Realmente, o Galo vai terminar em segundo. Mas a diferença é que o primeiro colocado vai ser o Flamengo e não o Palmeiras. Beleza? Um abraço a todos aí, tenham um bom dia. E segue-se o cheirinho rumo ao Hepta. Valeu? Valeu, um abraço aí, galera. Daí, nosso ouvinte de São Gonçalo participando aqui na Rádio Seu Esporte, você pode fazer como ele, 964-3381-36, 964-3381-36. Dê sua opinião através do nosso WhatsApp. 8 horas e 26 minutos no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho a gente vai de mais participação, mas antes, vamos para um intervalo aqui na Rádio Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Bernardo, o que você vai fazer para trazer mais emprego para a cidade? Não existe mágica. Temos que atrair novas indústrias e fortalecer as que já estão aqui. Não adianta ficar sentado na cadeira de prefeito, esperando as coisas caírem do céu. Tem que se mexer, ir lá apresentar a cidade e buscar as empresas. Propostas de Bernardo Rossi para gerar empregos, reduzir os impostos para atrair indústrias, reduzir a burocracia para quem investe, promover o turismo, dar mais crédito ao pequeno comerciante. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bernardo, eu queria saber como é que você vai fazer para mudar ou melhorar a saúde em Petrópolis. O petropolitano tem que chegar no posto e ser atendido pelo médico, receber o remédio e sair com o exame e uma nova consulta já marcados.
Com uma boa gestão, isso é possível sim. Vamos cortar custos para investir no que é essencial. Colocar mais médicos e mais remédio na rede de saúde. E é com boa gestão que nós vamos reabrir a emergência do Alcides Carneiro e instalar uma UPA em Itaipava. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. 8 horas 28 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos seguir girando os grandes do Rio de Janeiro por aqui. Vamos com informações do Botafogo. Thiago Esteves. 7º colocado com 44 pontos. Botafogo está apenas 1 ponto atrás do Atlético Paranaense, que é a primeira equipe no G6 do Campeonato Brasileiro. O clube volta a campo nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, para enfrentar o Internacional na Arena Botafogo, na Ilha do Governador, às 9h45 da noite. Bruno Silva, autor do gol da vitória sobre o Figueirense, recebeu o 3º cartão amarelo e não enfrenta o Internacional. Diogo Barbosa segue como dúvida para a partida e, caso seja liberado pelo departamento médico, começa jogando. Se não, Dudu Cearense deve ser a opção do técnico Jair Ventura. Daí, o nosso Thiago Esteves trazendo as informações do Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte sobre as opções do técnico da equipe. Vamos falar aqui na Rádio do Seu Esporte do Vasco da Gama, Ranieri Borges. Após cumprir suspensão na última partida, o lateral esquerdo Júlio César está à disposição do técnico Jorginho e é bem provável que retome a posição de titular para a partida de sábado contra a equipe do CRB. Na última partida ele não atuou e quem jogou na posição foi o jovem Alan Cardoso, que tem agradado bastante ao técnico Jorginho quando atua na região. Tá certo, aqui na Rádio do Seu Esporte, esse Vasco da Gama aqui em 91.1, 8 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Trânsito. Hora de trânsito aqui na Rádio do Seu Esporte. Segundo o Twitter do Centro de Operações na Avenida Brasil, em Ramos, caminhão enguiçado ocupa uma faixa da pista central, sentido centro. Na Radial Oeste, a pista da direita está sentido centro, está bastante intenso o trânsito por lá. E sentido Meyer Vila Isabel, tem aí o trânsito com fluxo bom. Além disso, em Botafogo, o acidente envolvendo um ônibus e moto ocupa a faixa da Avenida Lauro Sodré, sentido Rio Sul, altura da Rua General Severiano. 8 horas 31 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 8 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você aqui na Rádio do Seu Esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo trazendo as informações dos 4 grandes da cidade maravilhosa. Vamos começar falando do Tricolor das Laranjeiras. Informações são com Bruno Lousada. O Fluminense faz hoje a primeira atividade no novo centro de treinamento na Barra da Tijuca, pensando na partida de quinta-feira contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Leverkusen deve ter força máxima para a partida, já que não tem ninguém suspenso nem machucado, e o goleiro Diego Cavalieri deve ficar à disposição do treinador, apesar de ter poucas chances de ser titular. Esse é o Fluminense em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. A gente tem um comercial aqui em 91.1, mas antes, a participação do ouvinte, através do nosso WhatsApp 964-33-8136, 964-33-8136. Vou falar pro nosso amigo aí, tá gravado o que ele falou, hein? No final do campeonato, eu vou soltar a gravação. Aí eu vou dizer pra ele quem chegou em primeiro. Valeu, amigão. Um abraço. Até o final do ano, hein? Aí vamos ver quem chega na frente. Tá aí a opinião do nosso ouvinte aqui em 91.1
sobre a participação do outro ouvinte, falando que o Flamengo ia ser o campeão, o Atlético Mineiro segundo, e o primeiro seria a equipe do Flamengo em primeiro, segundo o Atlético Mineiro, e o Palmeiras ficaria na terceira colocação do campeonato. Vamos a mais uma participação por aqui, 964-33-8136, se identifique, fale de onde você é, dê sua opinião aqui na Rádio Seu Esporte, é claro, respeitando os rivais e também sem palavrão, esse tipo de coisa. Vamos lá, mais uma participação. Aí, galera da Rádio Bradesco, não sei quem foi que disse pro 100 Mundial do campeão por fax que ele é time grande. Não passa de um time mediano, né? E uma coisa eu vou cravar aqui, né? Vocês podem me cobrar. Não vai se classificar nem pro G6, nem pra Libertadores, entendeu? Vídeo 2009, cheirinho tá forte demais, Flamengo campeão, fato. Valeu, galera, um abraço aí, tô sempre ouvindo a Rádio Bradesco aí. Tá aí mais um ouvinte provocando o Palmeiras por aqui, 8 horas e 55 minutos no Rio. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Agora é Bernardo, chegou a hora da cidade mudar. Vem pra cá, lembramos da gente, só falta você, vem pra cá. O novo caminho, cê não tá sozinho, aqui é seu lugar. Petrópolis vai vencer, só falta você, vem pra cá. Bernardo prefeito, só falta você, vem pra cá. Coligação Petrópolis do Coração. Cliente HSBC Brasil, seja bem-vindo ao Bradesco. Estamos prontos para receber você. Habilite já a sua conta e aproveite todas as vantagens de ser cliente Bradesco. Ative o seu acesso aos canais digitais por meio de sua conta no Internet Banking em banco.bradesco. E habilite também o seu cartão de débito nas máquinas de autoatendimento Bradesco disponíveis dia e noite. Para informações detalhadas, acesse boasvindas.bradesco. É muito bom ter você conosco. Olá, aqui é Bernardo Rossi. Eu quero ser prefeito para resolver o problema de emprego em Petrópolis. Nossa vizinha Três Rios atraiu 2.600 empresas e gerou 16 mil postos de trabalho. Petrópolis não pode ficar parada no tempo. Com vontade política é possível atrair muitas empresas. E assim os pequenos negócios também crescem. Vamos investir em qualificação para nossa gente poder preencher as vagas de trabalho que vão surgir. Chegou a hora. Petrópolis vai vencer. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis do Coração. Tá na hora de arrumar a casa. Então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Cimento Mizu CP3, saco 50 quilos, 17,25 à vista. Massa corrida Souvenir, lata 28 quilos, 65,90. Piso Boschinelli, 48,5 por 48,5 extra. Indiana Grey, 9,90 metro quadrado. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Vem pra Chatuba. Bernardo, o que você vai fazer para trazer mais emprego para a cidade? Não existe mágica. Temos que atrair novas indústrias e fortalecer as que já estão aqui. Não adianta ficar sentado na cadeira de prefeito, esperando as coisas caírem do céu. Tem que se mexer, ir lá apresentar a cidade e buscar as empresas. Propostas de Bernardo Rossi para gerar empregos, reduzir os impostos para atrair indústrias, reduzir a burocracia para quem investe, promover o turismo, dar mais crédito ao pequeno comerciante. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis do Coração. Alô, ouvintes da Bradesco Esportes FM aqui no Rio de Janeiro. Rádio para ser feito com raça. É isso mesmo, eu agora sou do timaço do dono da bola, Edilson Silva, e apresentarei nos domingos o nosso Bola na Mesa. Entrevistas, debates, muitas promoções valendo prêmios, hein? A sua participação, o que de quente aconteceu na semana, as mancadas de jogadores. Bola na Mesa! Tudo isso nos domingos de meio-dia às 3 da tarde. Eu agora também faço parte deste timaço, com você, na intimidade do rádio. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos seguir girando os grandes do Rio de Janeiro por aqui. Hora do Vasco da Gama com Ranieri Borges.
Após 3 partidas atuando fora de casa, as derrotas por 3-1 para o Náutico e para o Paysandu, e também na vitória de 1-0 sobre o Londrina no último sábado, o torcedor cruzmaltino do Rio de Janeiro vai poder voltar a acompanhar o Vasco da Gama de perto. Embora a última partida tenha sido de mando de campo do Vasco da Gama, o cruzmaltino optou por jogar na Arena Amazônia, pois vendeu esse jogo. Agora, no sábado contra o CRB, o Vasco volta a atuar na Colina Histórica. Tá certo, essas as informações do Vasco da Gama aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. Ainda dá tempo de ouvirmos mais um ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte, através do nosso WhatsApp 964-338136. Vamos ouvir. Bom dia, galera da Bradesco. Quem fala aqui é o Francisco, de Catete, Flamengo, Rio de Janeiro. Acredito que o Flamengo vai conseguir essa vitória aí e rumo ao hepta. Valeu, Bradescão. Tá aí, nosso ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte. Faça como ele. Participe, 964-338136, 964-338136, 9 horas em ponto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Você está na rádio do seu esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.